Nunca minta. Frida McFadden. A minha família. Prólogo. Adriene. Todo mundo mente. Há alguns anos, pesquisadores fizeram um experimento na área de psicologia para avaliar a predominância do comportamento desonesto. Eles usaram uma máquina de venda automática que não funcionava direito. As cobaias foram informadas de que a máquina estava com problema. Se inserissem o dinheiro, a máquina liberava o chocolate, mas também devolveria o dinheiro. As cobaias que usaram a máquina descobriram que isso era verdade mesmo. Elas compraram 1, 2, 3 e até 4 chocolates sem pagar nada, porque a máquina sempre devolvia o dinheiro. Tinha um aviso na máquina que dizia, em caso de defeito, favor entrar em contato, seguido de um número de telefone. O que as cobaias não sabiam era que o número fornecido pertencia a um dos pesquisadores responsáveis pelo estudo. Sabe quantas cobaias entraram em contato para avisar que a máquina estava com defeito? 0. É isso mesmo. Entre dezenas de cobaias, não houve uma honesta o suficiente para usar o telefone e avisar que a máquina estava com defeito. Todas pegaram chocolate grátis e foram embora. Como eu disse, todo mundo mente. Há muitos sinais fáceis de identificar quando uma pessoa está mentindo, ainda mais se ela não for boa nisso. Como psiquiatra, conheço bem esses sinais. Pode ser até fácil demais identificá-los. Mentirosos ficam agitados. Eles mudam o tom de voz ou a maneira de se expressar. Mentirosos tagarelam demais, exagerando nos detalhes para convencer a si mesmos ou aos outros daquilo que estão falando. Há máquinas criadas para reconhecer esses padrões e identificá-los. Porém, mesmo o melhor detector de mentiras ainda tem uma margem de erro de 25%. Eu acerto muito mais que isso. Se você ouvir as fitas em que gravo as minhas consultas, nem sempre dá para perceber. Nas fitas de áudio, faltam os importantes indicativos visuais, como quando a pessoa evita contato visual, ou cobre a boca ou os olhos com as mãos. Mas, se você for um paciente meu e estiver no consultório conversando comigo, posso observar as suas expressões e os seus gestos e ouvir o seu tom de voz. Vou saber se estiver falando a verdade. Sempre. Nunca minta para mim. Capítulo 1. Dias atuais. Trícia. Meu marido não quer admitir que a gente está completamente perdido. Como se trata de Ethan, não posso nem dizer que é um comportamento atípico. A gente se casou 6 meses atrás. Ainda somos recém-casados. E, em 90% do tempo, ele é o marido perfeito. Conhece os restaurantes mais românticos da cidade, ainda me surpreende com flores, e quando pergunta do meu dia, presta atenção na minha resposta e faz perguntas pertinentes. Mas nos outros 10% do tempo, ele é bastante teimoso. Você passou do acesso a Cedar Lane, aviso. Passou faz mais de 1 quilômetro. Não. Tem uma veia tão soltada no pescoço de Ethan que chega a dar medo. É mais à frente, a gente ainda não passou. Não escondo a frustração enquanto confiro a rota até a casa em Westchester, impressa por Judy, nossa corretora de imóveis. Pois é, nós temos um GPS, mas faz 10 minutos que estamos sem sinal. E agora temos que recorrer a esse material impresso. Estamos de volta à Idade da Pedra. Ethan queria viver em um lugar mais afastado. E o desejo dele está sendo realizado. O pior é que está nevando. Começou há algumas horas, quando estávamos saindo de Manhattan. No início, os flocos de neve que evaporavam em contato com o chão eram pequenos e bonitinhos. Na última hora, eles quadriplicaram de tamanho e deixaram de ser bonitinhos. Agora, entramos numa estradinha deserta e estreita que está escorregadia por causa da neve. E não é como se Ethan estivesse dirigindo uma caminhonete. O BMW dele tem bancos de couro belíssimos, mas só tem tração nas rodas dianteiras e ele não dirige muito bem na neve. No caso de uma derrapagem, ele não deve saber para que lado virar o volante. No sentido em que o carro derrapa ou no sentido oposto? É no mesmo, não? Neste exato instante, o BMW derrapa num trecho lamacento da estrada. Ethan agarra o volante com tanta força que os dedos deles ficam brancos. Consegue controlar o carro, mas sinto meu coração acelerar. A neve está ficando cada vez pior. Ele para o BMW no acostamento e estende a mão. Deixa eu dar uma olhada nessas rodas. Obediente, entrego a folha um pouco amassada. Queria que ele tivesse me deixado dirigir. Ethan jamais admitiria que meu senso de direção é melhor que o dele. Ethan, acho que a gente passou do acesso. Ele olha para o papel com a descrição das rotas.
Depois olha pelo para-brisa. Mesmo com os limpadores no máximo e o farol alto aceso, a visibilidade é péssima. Agora que o sol se pôs, só dá pra enxergar uns 3 metros da frente. Para além disso, é tudo branco. Não, eu sei o caminho. Tem certeza? Em vez de responder a minha pergunta, ele resmunga. Você deveria ter visto a previsão do tempo antes da viagem. E se a gente voltasse para casa agora? Pressiona as mãos entre os joelhos. Podemos conhecer a casa outro dia. De preferência, sem uma nevasca absurda como essa que está caindo. Meu marido leva um susto e me olha como se eu tivesse ficado louca. Trícia, faz quase 2 horas que a gente está na estrada. Faltam só uns 10 minutos para chegar e você quer voltar para casa? Essa foi outra coisa que aprendi a respeito de Ethan nos 6 meses em que estamos casados. Quando ele enfia uma ideia na cabeça, vai até o fim com ela. Acho que eu poderia encarar isso como uma coisa boa. Não gostaria de viver com um homem que larga um monte de projeto inacabado pela casa. Ainda estou aprendendo como Ethan funciona. Todas as minhas amigas pegaram no meu pé porque a gente se casou muito rápido. Nós nos conhecemos numa cafeteria. Tropecei e derrubei o café perto da mesa em que ele estava, e Ethan insistiu para comprar outro para mim. Foi um desses amores à primeira vista. Quando olhei para Ethan, fiquei encantada com os cabelos loiros de mechas platinadas dele. Os olhos azuis e os cílios claros lembram a cor do céu num dia sem nuvens. E os traços fortes do nariz, aquilino, impediam que fosse bonito demais. Quando ele sorriu para mim, já era. Passamos 6 horas conversando e tomando café. E naquele mesmo dia, ele me levou para jantar. Naquela noite, terminei um namoro de mais de 1 ano e me desculpei dizendo que havia conhecido o homem com quem iria me casar. 9 meses depois, eu e o meu Romeu da cafeteria estávamos casados. Mais 6 meses se passaram e agora estamos de mudança para um bairro residencial afastado. No nosso relacionamento, tudo aconteceu rápido. Até aqui, não me arrependo de nada. Quanto mais conheço Ethan, mais me apaixono por ele. E ele sente o mesmo por mim. É incrível poder compartilhar a vida com Ethan. Com exceção do segredo enorme que ele ainda não sabe. Tudo bem, digo. Vamos procurar a casa. Ethan me devolve a folha com as rotas e retoma a estrada com o BMW. Sei exatamente qual é o caminho. É um pouco mais à frente. É o que vamos ver. Dessa vez, ele dirige mais devagar por causa da neve e para não perder o acesso, pelo qual tenho certeza de que já passamos, a mais ou menos 1 quilômetro. Também presto atenção na estrada, apesar da dificuldade de enxergar com tanta neve. Tento pensar em lugares quentes e secos. Ali! Grita Ethan. Achei! Eu me inclino para frente, esticando o cinto de segurança. Ele encontrou? Encontrou o quê, exatamente? Será que está usando óculos de visão noturna e não percebi? Porque só estou enxergando neve e depois disso, mais neve e depois disso, escuridão. Mas ele reduz a velocidade do carro e, de fato, há uma estradinha que avança entre as árvores, e as luzes do carro iluminam uma placa coberta de neve. Mal consigo ler o que está escrito enquanto ele faz a curva um pouco mais rápido do que deveria. Cedar Lane. Quem diria? Ethan estava certo o tempo inteiro. Achei que tínhamos perdido o acesso para Cedar Lane, mas não. Ela estava bem aqui. Agora que entramos nessa estradinha minúscula para chegar até a casa, estou preocupada que o BMW não aguente. Quando olho para o meu marido, noto a mesma preocupação no rosto dele. O caminho até a casa não é asfaltado e, para piorar, está coberto por uma camada grossa de neve. Vamos pedir a Judy que mostre a casa bem rápido, digo. Assim dá tempo de a gente voltar. Ethan faz que sim com a cabeça. Preciso dizer uma coisa, eu queria um lugar mais afastado, mas isso aqui é loucura, porque a gente está no meio... Ele não termina a frase. Acho que ia dizer que a gente está no meio do nada, mas antes que pudesse falar essas palavras, Ethan fica boquiaberto. Porque, enfim, a casa surge diante de nós, e ela é inacreditável. O anúncio na página de Judy dizia que a construção era um sobrado com sótão, mas essa descrição não fazia jus ao tamanho do imóvel. O pé direito deve ser muito alto, porque em pena íngreme parece tocar o céu carregado de neve. Janelas de arco ogival se alinham nas laterais da casa e dão a ela um aspecto mais de catedral do que um lugar para morar. Ethan continua de queixo caído. Meu Deus, diz ele. Como deve ser morar num lugar desses? Sei que eu e meu marido estamos juntos há pouco mais de 1 ano, mas já sou capaz de reconhecer a expressão no rosto dele.
Não é uma pergunta retórica. Ele quer morar nessa casa. Nós fizemos a coitada da Judy andar por tudo em Westchester e Long Island, porque nenhum lugar chegou perto daquilo que Ethan tinha em mente. Mas agora... Você gostou? Pergunto. Você não achou incrível? Dá só uma olhada nessa casa. Abro a boca para concordar com ele. Sem dúvida, a casa é bonita. É afastada, elegante e enorme. Tudo o que estávamos procurando numa casa. É um lugar perfeito para criar os filhos, que é um dos nossos objetivos. Quero dizer para Ethan que adorei a casa tanto quanto ele, e que devemos fazer uma oferta assim que Judy chegar, mas não consigo. Porque diante dessa propriedade enorme sinto um tremendo mal-estar. Fico tão enjoada que cubro a boca e respiro fundo para o almoço não voltar no tapete caro do BMW. Nunca senti nada parecido com isso antes. Pelo menos não nas dezenas de casas que visitamos nos últimos 2 meses. Nunca senti algo tão forte assim. Algo terrível aconteceu nessa casa. Mas que porcaria, diz Ethan. Tento respirar fundo mais uma vez para me livrar das ondas de náusea. É quando percebo que estamos parados. As rodas da frente continuam girando, mas não adianta nada. O carro não sai do lugar. A estrada está muito escorregadia, comenta ele. Os pneus não têm tração nenhuma. Abraço o próprio corpo e sinto um calafrio mesmo com o aquecedor no máximo. E agora? Bom, ele estica o braço para passar a mão no para-brisa embaçado. A gente está bem perto da casa. Dá para ir andando. É fácil para ele dizer isso, que não está usando botas Manolo Blahnik. E parece que Judy já chegou, acrescenta ele. Sério? Mas não estou vendo o carro dela. Pois é, mas as luzes da casa estão acesas. Ela deve ter guardado o carro na garagem. Faço um esforço para enxergar a casa através do para-brisa. Agora, prestando atenção, vejo uma luz acesa no andar de cima. Que estranho. Se um corretor de imóveis fosse mostrar uma casa, ele não teria que acender também as luzes do andar de baixo? Mas todas as luzes do primeiro andar estão apagadas. A única luz acesa é essa no andar de cima. Mais uma vez, sinto um calafrio. Vamos, chama Ethan. É melhor a gente entrar na casa. Não podemos passar a noite no carro. Vamos ficar sem gasolina e morrer congelados. Um pensamento nada agradável. Estou começando a me arrepender. O que eu tinha na cabeça quando aceitei fazer essa viagem. Mas Ethan adorou a casa. Talvez dê tudo certo. Tudo bem, digo. Vamos lá.